Bem, hoje nós iremos fazer um exemplo prático, né? O que seria isso? Hoje essa primeira aula será teórica, né? Apesar que a gente vai ter prática nela também, porque vocês vão precisar testar a si mesmo, se vocês estão entendendo realmente a matéria, se a lógica de vocês está boa, né? O raciocínio. Então, eu preciso que vocês realmente estejam munidos aí do caderno, porque algumas coisas vocês vão ter que anotar. E tratem isso como se fosse uma avaliação prática do mercado de trabalho de vocês, né? Vocês vão estar numa reunião, se estivesse numa reunião, o pessoa que está contratando vocês para fazer uma aplicação, ela tá, ou o chefe de vocês está dando informação de uma aplicação que vocês irão desenvolver, vocês precisam fazer essas anotações. Portanto, vocês não têm esse material de consulta, vocês têm que anotar, né? Então a gente vai estar resolvendo, a gente vai estar usando. Quem aqui sabe o que é Portugal pseudocódigo? Tirando a Mirella. Portugal e pseudocódigo, pessoal, nada mais é do que escrever um código de computador sem ser com a linguagem convencional. A gente escreve com palavras normal, em português mesmo, exatamente, Paulo. A gente escreve em português mesmo. Então é isso que vocês vão fazer isso hoje, só que a gente vai fazer com orientação a objetos, né? Então nosso exemplo prático é de um banco, certo? Nós iremos fazer o quê? Nós iremos criar contas de banco, né? Contas de banco fazem o quê? Elas cuidam do nosso dinheiro, elas recebem o nosso dinheiro e também nos devolvem o nosso dinheiro. Todo mundo aqui sabe como trabalha uma conta bancária, como é que ela funciona e coisa e tal? Não. É importante que vocês comecem a aprender o que é uma conta bancária, por quê? Porque no próximo ano vocês vão abrir a primeira conta de vocês, né? Exatamente por questão do estágio. Então, algumas coisas que a gente vai estar trabalhando aqui na teoria vai servir na prática para vocês, tá bom? Então, é bom que vocês já tenham esse conhecimento, né? A gente vai ter dois personagens aqui para exemplificar. Nós temos aqui o Jadson, né? E a menina eu vou deixar vocês batizarem. Qual é o nome dela? Fernanda. Fernanda. Nós temos aqui a Fernanda e o Jadson, certo? São os nossos exemplos. O Jadson, ele abriu uma conta no banco, né? Do mesmo jeito que a Fernanda. Então, eles vão ter uma conta no nosso banco, que é o aplicativo que nós vamos fazer, né? A aplicação. O Fernando, ele vai, ou o Jadson, ele vai ter uma conta poupança, já a Fernanda vai ter uma conta corrente. Então, o que acontece? O Jadson, ele vai colocar no nosso banco, ele tem um dinheirozinho dele guardado, né? E ele vai colocar no nosso banco uma quantia. Que quantia seria essa? Equivalente a R$ 200, tá bom? Já a Fernanda, ela também tem um dinheirozinho dela, só que ela, diferente do Jadson, né? Ela vai guardar, ela economia mais, sabe como é que é mulher, né? Mulher mais segura e tal. Então ela tem um valor diferente. Ela tem o quê? Ela tem R$ 400 para estar colocando lá no banco. Só que não só de depósitos vive o banco, a gente também pode retirar. Digamos que a Fernanda ela sofreu um inconveniente e ela precisa retirar um dinheiro do banco, né? Então, aqueles R$ 400, o banco devolve para ela, ela retira, e aí deixa de ser R$ 400, passa lá a ser 300, porque ela tirou R$ 100 para comprar alguma coisa, ou para comprar algum medicamento, enfim. Então, o banco, o que, que acontece? A gente tanto pode depositar valores, como a gente pode sacar valores. Essas são funções de uma conta bancária, né? A gente coloca dinheiro, ou a gente também pode remover esse dinheiro. Tranquilo? Então a gente sabe o quê? A gente sabe que o banco existe e o cliente, esse aqui é o nosso cliente, ó, ele precisa abrir a conta bancária, não é assim? O cliente ele pode fazer funções no banco que seriam elas sacar, depositar, né? Eles podem estar fazendo isso. E a gente vai ter aqui dois tipos de conta. Quais são esses dois tipos de conta? Né? A gente vai ter a conta corrente e a conta poupança. Então vamos lá. Que é o nosso banco.
Primeiro a gente vai definir quais são os atributos, né? O que é que a conta tem? A nossa conta tem o número da conta, concorda comigo? Esse número da conta, lembrando lá das aulas de banco de dados, lembra o quê? Lembra o que esse número da conta? O registro, o código, exatamente. Olha, o que a gente chama de código internamente, porque nós temos o conhecimento, para o usuário comum a gente não diz código, porque ele vai dizer código é algo secreto, não, a gente fala que é número da conta. Deu para entender a ideia? Uma coisa está no sistema, outra coisa é que a gente fala para o usuário. Então a gente tem um número da conta, que é o nosso código, o nosso registro. Né? Toda conta possui um. A gente já falou que a gente vai trabalhar com dois tipos, né? Então a gente tem o tipo da conta, que pode ser ou uma conta corrente ou uma conta poupança. São os dois tipos que nós iremos trabalhar aqui. Toda conta tem um quê? Toda conta tem um dono, certo? O dono poderia ser uma classe à parte, mas a gente vai fazer aqui junto só para questão didática mesmo. Mas toda conta tem um dono, esse dono aqui é o proprietário, né, de quem ela pertence. No nosso caso aqui, a gente tem dois donos. Quais são nossos donos? Se vocês estão prestando atenção. Jadson e Fernanda. Exatamente, o Jadson e a Fernanda. A conta, ela tem algo muito especial. O que é isso? É o saldo, né? Quanto é que dinheiro eu tenho na conta? Já a gente vai entrar na conta corrente, geralmente, para quem não. Qual a diferença da conta corrente para a conta poupança? A conta corrente é uma conta que. A conta poupança, você guarda o dinheiro, atualmente funciona assim, as contas poupança. Tu botou R$ 100 lá, Paulo. Se tu passar um mês sem mexer nesses R$ 100, ela vai te render um determinado valor, geralmente é 0,01%. Então, tu passou de R$ 100 para R$ 100,01, entendeu? E sempre vai subindo. É uma conta para poupar dinheiro. Já uma conta corrente é uma conta de movimentação. Tu sempre vai estar sacando dinheiro de lá, ou depositando. Geralmente, a nossa conta salário, a gente fala conta salário, né? É uma conta corrente, que a gente pode fazer alguns movimentos. Aí tem alguns benefícios, como cartão de crédito, cheque especial, e por aí vai. Quando vocês forem abrir a conta de vocês no estágio, vocês vão abrir uma conta que não paga uma cesta básica. Que é essa cesta básica? É como se fosse uma mensalidade que tu paga para o banco para ter uma conta bancária. Continuando aqui. Fora o saldo, a gente também tem o status da conta, né? A nossa conta bancária, ou ela está aberta, ou ela está fechada. Entenda conta fechada, pessoal. Existem duas formas da conta estar fechada. Uma, porque ela acabou de ser criada. Quando se cria uma conta, a conta geralmente está fechada. E quando a gente encerra a conta, vamos supor que vocês estão lá no estágio, isso a gente sempre recomenda. Vocês vão abrir uma conta no Bradesco, se eu não me engano. Mas vamos supor que o Leandro está no estágio, tem a conta dele no Bradesco, está recebendo do Estado, terminou o estágio dele, a empresa vai contratar ele, só que a empresa não trabalha com o Bradesco. O banco que a empresa trabalha seria o Banco do Brasil, por exemplo. Então, o que acontece? O Leandro, Nubank, pronto, Nubank é mais famosinho aí. Aí, o Leandro, ele tem que encerrar a conta dele no Bradesco e abrir uma conta no Nubank. Por que ele vai ter que encerrar? Ele não é obrigado, tá? Mas porque a gente sempre diz que vocês têm que encerrar a conta. Porque não existe um pagamento de uma taxa, então vocês não vão querer ficar pagando uma taxa de uma coisa que vocês não estão usando, né? Então, você fecha a conta. Que é uma dificuldade. Bem, a gente pode dizer que essas coisas aqui, ó, número da conta, tipo, dono, saldo, status, são o quê? Eles são os nossos atributos. Vocês estão lembrando da criação das classes, né? Então, eles são os nossos atributos, certo? E o que mais a gente tem? As coisas que a conta faz, que ela nos permite fazer, são os nossos métodos, nossas funções, né? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode abrir a conta, a gente pode fechar a conta, que são as coisas que a gente faz, né? A gente pode depositar, podemos também sacar, também podemos pagar a mensalidade, né? A gente não é questão de poder, a gente é obrigado.
A verdade é essa. Então, essas coisinhas que a gente está fazendo aqui são os nossos métodos, certo? Então, se a gente tem atributo e a gente tem método, nós temos o que aqui? Isso aqui representa o que para a gente? Nada mais, nada menos do que uma classe, certo? Que no nosso caso, a nossa classe é o nome dela que eu vou estar colocando é conta banco, beleza? Que é a conta do banco. Tranquilo até agora? Sim. Isso aqui, pessoal, é uma representação do mundo real que a gente está transformando em orientação a objetos, tá? Nada daqui é novo. Como assim, professor? Nada é novo. O atributo a gente está cansado de ver o que é atributo, método a gente também está cansado de ver nas aulas. E esse diagramazinho aqui é um diagrama de classe, que todo mundo já é para estar conseguindo fazer naturalmente, né? Essas informações aqui, ó, eu preciso que vocês tenham anotado aí no caderno, viu? Porque a gente vai usar esse diagramazinho aqui no restante da aula, como eu não posso estar voltando, então anotem aí, vocês têm 2 minutos. Bárbara disse A. Bárbara, tu respondeu, Elton? Ótimo, parabéns. Tô de olho na senhorita, viu? Fala nisso, cadê a Thaísa? Thaísa, saudade de tu, mulher. Pronto, todos terminaram, vamos dar aí continuidade, né? O que que acontece? Fora, não, ainda não, Santos Santos, tô aguardando a Santos, quando a Santos der ok aí. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Não, foi só eu cantar, né? Bem, fora, ó, esses atributos aqui estão certos. A nossa conta vai ter esses atributos. Nada muda relacionado a ele. Esses métodos aqui também. Fora esses métodos, toda vida que a gente está trabalhando com uma classe em orientação a objeto, sempre tem qual métodos lá? A gente tem alguns métodos escondidos. Quais são os métodos que a gente sempre vai ter que fazer? Aqueles métodos especiais que nós aprendemos na aula passada. Isso, nós teremos os métodos getters, né? E também o que mais? Quais os outros métodos? Os setters. E tá faltando só um método, só mais um. Valendo um pacote recheado. Não. É para originar tudo. De morango. Aí tem que, eu espero que as minhas auxiliares estejam anotando aí todas as minhas dívidas pendentes. A gente também vai ter o método construtor, pessoal, certo? Nós temos ali os 3 métodos especiais, por assim dizer, né? Que são os métodos mágicos. O método getters, o método setter e o método construtor. Então, voltando aqui, ó, fora os atributos, fora os métodos que a gente vai criar, né, os métodos que nossa conta faz, né, as funções dela, nós também vamos ter os métodos especiais, os getters, os setters e o método construtor, beleza? Esses 3 métodos aqui sempre vão ter em toda classe que nós criarmos. Toda, sem exceção. Vocês sabem o que significa regra de negócio? Regra de negócio, pessoal, são regras impostas pela pessoa que solicita o serviço, né? Exatamente, são regras, são coisas que nós devemos seguir. Se faz lógica ou não, isso não importa, tá bom?
Importa que a pessoa determinou aquilo e nós teremos que seguir essas regras. Eu vou dar um exemplo. No comércio do Gustavo, o pai do Gustavo disse o seguinte: olha, não, na verdade, no comércio do Gustavo, não. Todos os comércios. Não lembro na pandemia, alguns estabelecimentos eles disseram assim: ó, só pode vender 5 pacotes de arroz e 5 pacotes de feijão por cliente, nada mais do que isso. Vocês já viram coisas assim? Isso é regra de negócio, certo? É uma determinação da empresa com relacionamento ao sistema ou com algo. Não, não é algo complexo, não. As regras tem algumas que podem ser complexas, né? Mas no caso, não. Então, a nós aqui na nossa aplicação, vender para maiores de 18 anos é uma regra de negócio, né? Exatamente, Gustavo. Por exemplo, a bebida, a regra dela é que você só pode vender para maior de 18 anos. Mas no seu estabelecimento é você que determina isso. Por que eu digo isso? Porque tem gente que nem pede fiscalização, né? Da identidade aí, moleque. Não, tem outros que, enfim. Mas é uma regra, né? Você pode colocar diversas regras. Então, a nossa aplicação vai ter algumas regras que o gerente pediu. Bem simples as regras, não se preocupe, vocês vão anotar as regras aí. Primeira regra relacionado ao tipo da conta, né? O tipo da conta, a gente vai trabalhar só com dois tipos. Será conta corrente e conta poupança. A gente vai usar CC para conta corrente e CP para conta poupança. Beleza? Então, nosso tipo de conta terá apenas essas duas funções: conta corrente ou conta poupança. E a conta salário? Nós não iremos trabalhar a conta salário. Nosso banco só possui esses dois tipos de conta. Vamos ter também o que mais? O nosso status, né? O nosso status, pessoal, ele será fechado ou aberto, né? O status do que? O status da nossa conta. Então, a nossa conta, se ela quiser ser, estiver fechada, ela vai estar no tipo false. Se ela estiver aberta, ela vai ser true. Então, o nosso atributo aqui ele será um atributo lógico. Teremos o que mais? Nós temos o nosso método abrir conta, né? Nós, quando a gente abrir uma conta, o que é que vai acontecer? Se o nosso cliente for do tipo CC, que é conta corrente, ele já vai ganhar um bônus ali de R$ 50. O banco tem dinheiro, né? O nosso Nubank ali vai dar 50 conto para quem abrir uma conta do tipo corrente. Para os nossos clientes do tipo poupança, quando a conta dela for aberta, para ajudar ela a economizar, a gente já vai ali colocando R$ 150. Tranquilo? Então, essas são regras do negócio, tá? Do nosso banco aqui, chamado Andrés Bank, né? Pode ser que outro banco tenha outra regra, que a conta corrente do outro banco comece zerada, ou que a conta poupança tenha um valor menor, beleza? E quando a gente fechar a nossa conta está fechada, não tem valor nenhum, né? A gente só pode fechar uma conta se não tiver nenhum débito e caso não tenha nenhum valor na conta. Tu concorda comigo que a Laila, ela não vai encerrar a conta dela lá com R$ 1.000 no banco, né? Vai deixar para quem? Deixar para o pessoal do banco. E o banco também não vai querer que ela encerre o vínculo deles dois devendo dinheiro, né? O Gustavo tem comércio. Pergunta o Gustavo se ele quer que a pessoa se mude por Quixadá devendo lá. Débito é dever, certo? É tu ter uma dívida, entendeu? Não pode, entendeu? Aí a gente tem que controlar. Do mesmo jeito, o Gustavo, ele não quer que a pessoa se mude lá para a pessoa não vai. Vamos supor que a Mirella, né? A Mirella tem lá, fez umas comprinhas no Gustavo, tá devendo lá R$ 100. O Gustavo não quer que ela vá embora com essa dívida de R$ 100. Não, meu filho, não encerra aqui não, continue aqui até você quitar. Do mesmo jeito, se a Mirella tiver um crédito com o Gustavo de R$ 200, ela não vai querer ir embora e deixar os 200 conto com o Gustavo, não. Bora, dá esse valor aí que depois eu vou embora, certo? Isso. A pessoa tem que quitar a dívida para poder fechar a conta e caso a pessoa tenha dinheiro, ela tem que tirar esse dinheiro para poder encerrar a conta. É, não pode ter débito, não pode ter dívida, tá certo? Como assim valor, Apolo?
Fazer a tua pergunta. Isso, ó. Esse não pode ter débito é que você não pode estar devendo, você não pode ter um saldo negativo, né? E esse não pode ter valor é porque tu não pode ter dinheiro também na conta. É aqueles dois. Eu nem posso sair devendo o banco e nem posso encerrar deixando dinheiro lá dentro. Porque uma vez que tu encerra a conta, tu não tem mais nenhum vínculo. É que nem separação, é que nem quando vocês faziam assim, ó. Parte o dedo, entendeu? Tem que estar zerado. É que nem fim de relacionamento. Terminar o namoro, vocês nem podem deixar dinheiro emprestado com a menina e nem tá devendo a ela. Entendeu? Lembre-se disso aí pro futuro. Anotaram aqui as regras de negócio? Essas regras aqui é importante a gente saber, porque a gente precisa fazer na nossa aplicação, tá bom? É muito importante, numa reunião, o cara não vai estar passando, pode estar passando slide para vocês, mas as regras vocês têm que ter anotado, para que na hora de for criar, ele vai dizer, eu não falei na reunião. Aí tu tá, é mesmo, tá, entendeu? Dando procedimento aqui às regras. Nosso construtor, certo? Quando a gente construir, ele vai já colocar automaticamente para a gente que o nosso status é falso, ou seja, se o nosso status é falso, a nossa conta está o quê? Aberta ou fechada? Hein? Nosso status Fechado. fechada, exato. E o nosso saldo inicial é zero. Por que o que acontece? Eu criei a conta, mas eu não determinei o saldo dela e ela sempre vai estar fechada. Professor, pode se criar uma conta, ela pode fechar toda vez que se cria uma conta no banco, ela se cria fechada. Aí a pessoa responsável, o gerente, alguma coisa, ele abre a conta, tá? Ele cria primeiro para depois abrir a conta. Não é no mesmo procedimento, não. O que mais? No nosso depositar, o que acontece? A conta tem que estar aberta. Eu só consigo depositar um dinheiro se a conta estiver aberta. Sério? Sério. Concorda comigo, se eu consigo comprar na mercearia do Gustavo, se ela estiver aberta, só consigo comprar na Americana se ela estiver aberta, é mais ou menos esse mesmo negócio. Eu só consigo depositar algum valor na conta se ela estiver aberta. Lembra que eu disse para vocês que algumas regras de negócio faz sentido, logicamente, né? É, digamos assim, óbvio, e outras coisas é especial da pessoa que está gerindo o negócio, né? Que ela determina. Então, esse aqui é uma coisa bastante óbvia. Nós temos ali o nosso sacar, né? O nosso sacar, a gente tem que verificar o quê? Que a conta tem que estar aberta e tem que ter saldo positivo. Não vou deixar neguinho tirar dinheiro para ficar devendo, certo? Infelizmente aí nós não trabalhamos com gilete e corte de cabelo, então não pode dever, né? Não podemos perder um dedo aí, segundo o Gustavo. Então, nós só poderemos usar o sacar se a conta estiver aberta e se o cara tiver dinheiro em caixa, né? Se tiver um dinheirozinho lá para poder sacar. Se eu precisar sacar R$ 30, só tenho 20, eu vou conseguir sacar? Não, né? Não, não posso. Eu posso sacar o dinheiro que tem lá. A gente vai colocar isso aqui. Também teremos o pagar a mensalidade, que é isso. Lembra que eu falei para vocês questão de cesta básica? Cesta básica, no caso, não é aquela cesta que o Jário está pensando que eu vou entregar quando voltarmos à aula em 2021. Né? Essa é a cesta básica que a gente se refere no banco, é uma cesta que eles dizem que dão de benefícios para a gente ter aberto uma conta lá. Que benefícios são esses? Limite extra, tipo, eu deixo tu gastar R$ 200 do banco, depois tu me paga, cheque especial, cartão de crédito, é poder fazer transferências. Micael, eles falam benefícios, mas é tudo enrolação, viu? Quando vocês, isso aqui já é para o futuro de vocês, quando vocês criarem uma conta no para o estágio, vocês vão receber uma carta, o cara vai dizer para vocês criarem uma conta corrente, vai dizer que tem uma série de benefícios, só que vocês vão criar uma conta que não é corrente, para não pagar essa mensalidade. Porque vocês já vão ganhar pouquinho, ainda tem um desconto de 12, 20, R$ 24, é um sacrifício, eu não gosto não. Eu pago o meu, mas eu pago triste.
Então, na nossa mensalidade, a gente vai ter um valor diferente. Quando o cara abrir uma conta corrente, ele vai pagar por mês R$ 12. Quando ele abrir uma conta poupança, ele vai pagar por mês R$ 20. Certo? Isso aqui está nas nossas regras. O gerente lá. Menor de idade pode? Pode. Abrindo conta com os pais, né, a partir de 18 anos, não, 16 anos. Tu já pode abrir a conta junto com teus pais, tem documentação lá e tal, não sei o que, já abre conta corrente, já cobra do mesmo jeito. É sim, é isso mesmo, Pedro. Tranquilo? Essas são as nossas regras, tá bom, pessoal? Uhum. Bem, então após as vezes regras, o que é que a gente tem aqui? Já anotaram? Posso continuar? Não, não, peraí. Pronto? Let's go, babies. O que acontece? Eita, só ver se aqui mandou mensagem foi. Não, foi não. Então vamos lá. Aqui só repetindo. A partir daquelas informações, nós criamos o nosso diagramazinho de classe, tá bom? Nosso diagrama de classe aqui, ó, essa representação. Vocês estão vendo que eu coloquei a visibilidade dos meus atributos e dos meus métodos, né? Então eu tenho que. Estou dizendo que o número da conta é o quê? Esse maisinho é o quê? Positivo? Não, não é questão de positivo. Quase isso, também começa com P, mas não é positivo. Público. Público, exatamente. Ele é do tipo público, né? E o jogo da velha? Ou hashtag? Protegido. Protegido, né? E que é o protect. E o menuzinho? Privado. Privado. Pronto, esses três símbolos aqui você tem que saber assim, decorado, como sabe o primeiro nome, o segundo e o sobrenome. Né? Então, nós já colocamos aqui nosso diagrama, não se atente muito de por que isso aqui é público, por isso aqui é privado, por isso aqui é protegido, enfim, nesse primeiro momento. Mas nós colocamos aqui, ó, e todos os nossos métodos são métodos públicos, né? Todos iam ter um símbolozinho de mais. Então, no momento que eu bater o olho no diagrama de classe, é para mim saber poder criar uma classe desse banco, que é o que nós iremos fazer agora, certo? Nós todos iremos criar uma classe da nossa conta de banco, nossa conta bancária, tá bom? É que a gente vai fazer aqui. A copinha, esse quadradozinho aqui, ó, porque a gente vai estar utilizando, a gente vai fazer do jeito que está aqui, do jeito, passo a passo. Posso? Já desenharam? Pronto. Quem está no computador, abre aí um bloco de notas, qualquer coisa assim do tipo, certo? Mas na verdade é muito melhor que vocês escrevam num caderno. Eu também vou fazer isso, né? Eu só vou usar o computador, enfim, porque
tem como eu fazer a live do caderno, né? Mas vamos aqui, ó. Pronto. Vocês estão aí com o diagrama, né? A gente vai criar a classe, Lara. Ô, Lara, ó. Pensando na Lara. Leandro. A classe, Leandro, do diagrama, do que a gente fez até agora, né? A gente vai... eu vi o que quer dizer mesmo. O hashtag é protegido, protect. Significa que aquele atributo é protegido. Então, tendo em vista, vocês têm em mente aí como é que está o diagramazinho, é porque não tem como mostrar o diagrama juntamente. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe. A gente vai criar com português mesmo, para que a gente possa entender, certo? Nesse momento, é bom que todos consigam fazer, independente de eu estar explicando, entendeu? Por quê? Porque isso aí é para você estar de cabeça. Não vou usar isso aqui, não. Vou usar o Word mesmo. Vai ficar bonitinho. Peraí. Pronto, estão vendo aqui? Pronto. Primeira coisa que ele diz para a gente é que a gente vai criar uma classe, né? Então, eu começo com a palavra classe. Ele está dizendo para mim que aquela classe, o nome da classe qual é? Né? Conta banco? Então, classe conta banco. Quando a gente cria uma classe, tá, pessoal? A gente tem que fechar a classe. Então, eu já vou colocar aqui, ó, o fim da classe. Beleza? Isso lá a gente vai estar fazendo em PHP. Estou fazendo aqui com Portugal, exatamente só para a gente poder exemplificar, tá bom? Então, eu criei a classe conta banco. Vai juntar aqui que está separado. Depois, o que é que tem em seguida no diagrama? No diagrama, a primeira linha lá é para criar a classe. Depois a gente tem que criar o quê? A conta? Os atributos. Qual o primeiro atributo? Vou só fazendo o que vocês vão dizendo aí para mim. Os dados, professor. É os dados que a gente vai criar, o atributo. É o número da conta. O número da conta é de que tipo? Qual é a visibilidade dele? Referente Protegido. protegido. Público. Tem um maisinho lá. Então eu vou botar aqui, ó. A verdade, ele estava olhando por debaixo. Eu vou botar aqui, ó. Público. Qual é o nome? É não conta. Não fica maiúsculo, não. Coisa de zero. Não conta. E eu posso dizer que, por se tratar de um número, certo? Ele é do tipo inteiro. Beleza? Então, eu tenho o meu número da minha conta, que é do tipo inteiro. Qual é o meu próximo atributo? É o tipo. Não, estou seguindo aquele... Vocês não copiaram o diagramazinho para mim? Aquele quadradozinho, lembra? O tipo da conta. Isso, o tipo, exato. É o tipo, depois vem o dono. O tipo é o quê? Poupança. Não, mas a visibilidade dela? Protegido. Protegido. Botei lá, ó, protegido, né? Aí eu venho, vou colocar lá que protegido é o tipo. Como se trata de um tipo, a gente diz quais são os nossos tipos de conta que a gente determinou lá nas regras de negócio. CC e CP. E CC e CP é uma palavra, então a gente vai dizer que é do tipo caractere, certo?
Depois temos o quê? Vou colocar vermelhinho aqui. Depois nós temos o quê? O dono, né? Como falaram, é do tipo privado. Então a gente coloca lá, ó. Dono é o quê? É uma palavra? Se é uma palavra, também é do tipo caractere. Depois do dono, nós temos o saldo. Pô, é o saldo, não é não? O saldo. Onde é que tem, professor, as informações aí? Mas tu tá dormindo, Ele Yuri. passou no início. Ele passou no início. É saldo dos Você- dois espaços. Ó, você tava dormindo, viu? Vou botar aqui de novo, né? Por gentileza, anote. Tu anotou tudo que eu pedi até agora? Eu entrei agora, professor. Aí, ó, por isso. Você tá dormindo. Acorda, amigo. Ó, Que isso, meu patrão. bora lá, ó. Anota isso aí. Isso aqui é o que a gente está criando, tá? A gente tem um diagrama de classe. Infelizmente, tu vai ter que assistir a aula depois, porque a gente falou aqui de tudo isso aqui, né? De todo esse negocinho, mas a gente está criando essa contazinha aqui, ó. Os que não estão sabendo na ponta da língua. Anota aí, tu tem 1 minuto. Já anotou? Deixa eu rápido, viu, mano? Tirou o print aí. Tirou print, tirou print. Voltaremos aqui para o nosso... Ô, mano, botei o errado. Uhum. Uhum. Bem, voltando aqui. Aí a gente tem aqui privado, nosso dono. Depois do dono, nós temos o saldo, que também é do tipo privado. Saldo é o quê, pessoal? A gente vai dar um tipo real, exatamente, né? Como a gente trabalha com número quebrado, saldo é do tipo real. Se vocês notarem, eu estou colocando vermelho e preto. Por que isso? Porque as palavras reservadas da linguagem de programação geralmente ficam numa cor diferente. Por isso que eu estou colocando a corzinha, tá? Até para facilitar na hora que a gente for construir. Estou alinhando aqui porque é problemas de... E aí a gente tem um último status, também do tipo privado, que é o status, e ele é do tipo lógico. Por que ele é do tipo lógico? E aí, valendo nada. Porque ele é do tipo lógico. Porque ele só vai receber verdadeiro ou falso. Como ele só vai receber verdadeiro ou falso, ele é do tipo lógico. Então, eu posso dizer aqui para mim, certo? Que esses aqui são os meus atributos. Ok? Deixa eu botar isso aqui e remover os espaços. Pronto. Eu criei todos os meus atributos. Agora eu tenho que criar os meus quê? Métodos. Vou criar os meus métodos, né? Até um enterzinho aqui. Tal. Veja, pode dizer que é um comentário. E aí, como é que ele está dizendo? Que o meu primeiro método é abrir conta. Então, eu vou dizer que ele é do tipo público, porque ele dá essa informação. Dizer que ele é um método. Qual é o nome do meu método? Abrir conta, certo? Abre e fecha parênteses. Aqui vai ficar as instruções do meu método, né? A gente vai fazer essas instruções mais lá na frente. E aí eu vou deixar aqui como fosse. E mesmo o status é lógico, porque, Apolo, a gente determinou lá nas regras de negócio que o nosso status ele ia receber 2 valores.
e a conta só poderia estar aberta ou fechada. Quando a conta estivesse aberta, seria verdadeiro, e quando ela seria falsa, ou quando ela estaria fechada, ela seria falsa. Então, como se trata de verdadeiro ou falso apenas, ele é do tipo lógico, que o tipo lógico só tem esse resultado, verdadeiro ou falso, ok? Aqui, colocar um cinzinha, claro. A nossa conta, aí depois, fim do método, nós iremos criar isso aqui, pessoal, certo? Para todos os nossos métodos. Então, eu posso dizer que a criação do método é isso aqui, ó. A gente vai ter o fechar conta, nós iremos ter o depositar, nós depois de depositar, a gente tem qual? Transferência. Transferência. Não, depositar, depois que a gente deposita, nós temos o sacar, certo? A gente tem que sempre se guiar com o nosso diagramazinho que foi criado, tá bom? Abrir conta, depositar, que é o sacar, e por último, o método que a gente possui é o pagar mensalidade, né? Que é pagar mensal. Me digam aí, rapazes e meninas, muita dificuldade em criar isso aqui? Não. Tranquilo? É um pouco, mas dá pra Pronto. entender. Dá para entender? Vocês notarem que a gente, tudo é questão de um passo a passo. Primeiro a gente recebeu, a gente teve a nossa reunião, ele passou as regras de negócio, passou as coisas, né? Aí a gente criou, passou quais são os atributos, qual é o método. O que é o método? É o que aquilo faz, o que é que o nosso objeto faz. Qual é o nosso objeto? Nosso objeto é uma conta bancária, não é isso? Então eu passei quais são as características da conta, né? Que são os nossos atributos. A gente registrou os nossos atributos aqui. Depois ele passou para a gente o que é que a nossa conta faz, que são o quê? Que são os métodos. Então nós criamos os métodos. Baseado na nossa conversa que a gente teve, a nossa reunião, a gente criou um diagrama, né? E do diagrama a gente criou aqui a nossa classe, ó. Beleza? Falta um pezinho aqui. Então isso aqui é algo que vocês têm que fazer. O que é que vocês vão estar fazendo aí depois que as aulas terminarem, né? A aula de hoje. Vocês vão tentar fazer esse mesmo raciocínio, pegar só o desenho e fazer a mesma criação, tá? Treinar. Você tá comigo? Isso, no caderno tem que fazer dessa forma, tem sim, né? A gente tem que fazer dessa forma mesmo, viu, Gustavo Vitor? Por quê? Porque é questão de treino. Eu digitei aqui para tu, eu digitei, tu escreve, é a vida. Mas fora esses métodos aqui, pessoal, a gente tem outros métodos, lembra? Lembra que a gente tem outros métodos? Quais são os outros métodos que a gente tem que fazer também? Professor, Hum, pode deixar parado, por favor, que tá meio difícil de copiar. foi mal, ó. Valeu. Isso, a gente tem os métodos getter e setters e o método construtor. Então a gente vai estar criando também os nossos getters e setters e o nosso método construtor, beleza? Assim que terminar de copiar e dizer que eu posso fazer. Pronto, nós vamos fazer isso exatamente que a Lara e o João disse para nós. Então a gente vai estar criando os novos métodos, né? Outros métodos. Por isso que é bom sempre a gente ter organização. Professor, mas no diagrama de classe você não colocou os getters e setters e tal. É porque ia ficar muito grande a imagem, tá? Mas coloquem que lá tem, viu? Assim que terminar aí, tu me diz. Não, post e get
né, é questão de formulário lá do PHP. Getters e setters é pegar e repassar, digamos assim, da programação orientada a objetos. A gente vai continuar usando, porque a gente trabalha assim com formulários, a gente vai continuar usando o get e o post, né, do formulário do PHP, mas getters e setters é outra conversa aqui. São métodos especiais. Terminou? Posso continuar? Pode. Esperando a Andressa. Às vezes eu acho que a Andressa é Stephanie, porque eu olho rápido, às vezes só Stephanie. Mas o da Stephanie tem um H. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Eu só sei essa parte da música. Do céu. A Maria, deixa eu namorar sua filha. Acabou a água. Pronto, vamos lá. Geralmente, a primeira coisa que a gente cria, tá, pessoal, são os métodos mágicos, os getters e os setters, né? Então, a primeira coisa que o construtor. Então, eu vou criar aqui em cima logo. Viu? Eu posso fazer isso que eu tô aqui. Vocês no caderno vão criar embaixo, mas é tranquilo. Então, eu vou botar aqui, ó. Métodos especiais. Ok? Botei aqui comentáriozinho de verde, só para poder ficar bonito. E aí, qual é o nosso primeiro método? O método construtor, né? Ele geralmente é um método público. Ana Maria. Céu. Teimoso. E aí, o que é que a gente determinou no nosso método construtor? Nós determinamos que toda vida o saldo é igual a zero e o status da conta é falsa. Professor, como é que o senhor sabe disso? Porque na nossa reunião, Yuri, tô prevendo aí, é que a gente determinou que sempre seria assim. Fechei o meu método. Beleza? A gente determinou na reunião que toda vez que a gente abrisse uma conta no banco, o nosso saldo viria zerado e a nossa conta seria, que a gente criasse, desculpe, a conta, e a nossa conta estaria fechada. Pronto, é porque eu preciso dessa informação aqui, ó. Eu estou colocando só aqui embaixo, tá bom? Aqui, porque eu preciso dessa informação aqui dos atributos. Viu? Pode colocar embaixo sem problema nenhum. É porque, lembra que os métodos especiais, os getters e setters, nós criamos para cada atributo? Então, para que eu possa lembrar os atributos, eu estou colocando aqui em cima. Tá certo? Certo. Perdoe, Apolo, perdoe. Né? Então, depois aí, o que é que a gente tem? A gente vai criar um método set. Nosso primeiro atributo aqui é o número da conta. Né? Então, a gente tem aqui os getters e setters sempre são públicos. É o Harrison, foi mal. É porque eu vi só o Oliveira ali, aí confundi. Então, a gente tem ali o nosso primeiro método, é o set. Peraí, deixa eu olhar aqui o chat. Vai. Gustavo, todas as nossas classes, ela vai ter um método construtor. O que esse método construtor é? Significa que quando eu criar o meu objeto, quando eu botar lá new objeto e tal, ele vai ser criado já com essa informação. Entendeu? Eu não preciso repassar essa informação para ele. Assim que eu crio o meu objeto, ele já cria dessa maneira. Tá? A gente vai criar, a gente vai estar botando. Não. Tem que estar aí.
Então, o nosso próximo aqui é o número da conta, né? Switch num conta. Como é um método set, vocês concordam comigo que eu vou estar recebendo um valor? Se eu vou estar recebendo um valor, ele vai ter um parâmetro. Esse parâmetro é uma variável, vou chamar ela de n, porque é o número da conta. E ela é de qual tipo? Se é um número de uma conta, ele é de um tipo inteiro, tá? A gente trabalha lá com registro, então a gente vai colocar do tipo inteiro. E aí eu vou dizer aqui, ó, que o número da conta, meu atributo, número da conta, vai receber o valor que eu passar lá. Se eu criar uma conta e dizer que o número dela é 10, eu vou passar esse número para ela, beleza? Deixa eu só olhar aqui o chat, se tem alguma coisa. Tranquilo com a criação do set? Se quando no chat, Mirella, tu lê para mim. Depois do set, nós criamos o getter, né? Então, eu vou também do tipo público. Ele também é um método. Deixa eu botar aqui que é método, foi mal. O professor tá vermelhinho, se eu não tá acentuando, é porque não, geralmente quando a gente trabalha com português, a gente não utiliza acentuação, certo? É do tipo getter, getter não conta, certo? O getter pode ter parâmetro, mas nós não iremos receber parâmetro nenhum, por isso que os parênteses se encontram vazios, né? E o que é que eu vou fazer? Eu vou retornar um valor. Né? Quando eu chamar o método get, eu vou passar o valor que está salvo. Qual o valor que está salvo? Estou querendo olhar? É o número da minha conta. Então, é do meu atributo não conta. Deu para entender aqui a criação do getter e do setter? Do jeito que está aqui, ó, eu fiz o do número da conta. Eu vou criar um getter e um setter para cada coisa dessa. Né? Vamos para o próximo aqui. Ó. O próximo, qual é? O próximo é o tipo. Né? Ele é público, ele é um método, ele é o set tipo. Ele vai receber um parâmetro, que eu vou chamar de t, e vou dizer que é de qual tipo. O tipo da conta, ele só recebe CC ou CP, então ele é um caractere. E aí eu vou dizer o quê? Que o meu tipo, que é o nome do meu atributo, ele vai receber o valor que eu passei lá, que é aquele tzinho. Depois eu encerro meu método. Depois do método, do tipo, eu tenho o que lá para fazer? Depois do meu tipo, eu tenho um dono, certo? Ou fiz o getter, fiz o setter, né? Tem que fazer o get. Get tipo. O meu get tipo ele vai passar o que para mim? Ele tem parâmetro? Não, não tem parâmetro. Né? Ele vai fazer o que? Ele vai retornar para mim o valor que tem lá no meu tipo. Então ele vai retornar o tipo. Fim do método. Vocês notaram uma coisa? Vocês estão vendo aqui que a criação do método get e do método set é basicamente a mesma. Então, pessoal, há um padrãozinho. Geralmente eu vou fazer isso aqui, tá? Ó, número da conta para um setter, né? Tem uma variável e o get eu vou estar retornando. Vocês aqui que vão criar para mim o restante, o dono, o saldo e o status, tá bom? Tanto o método get e o método set deles. Beleza?
Essa é a tarefinha de casa de vocês. Criar o método getter e o método setter. O que acontece? Nós ainda precisamos ver, certo? Nós ainda precisamos ver os outros métodos. A gente lembra aqui embaixo que a gente colocou esses 3 pontinhos, que tem instruções aqui. A gente só fez desenhar por cima. Então a gente tem que fazer essas instruções aqui bem bonitinha, né? Então a gente ainda vai escrever essas instruções, tá bom? Amanhã... Coloca lá embaixo, quer copiar? Como é? Colocar lá embaixo para copiar. Espera aí, subir ou descer? Subir aqui? Vamos lá. Isso. Pronto. Amanhã, ó, que a gente vai trocar uma aula. Professor, como assim? Amanhã eu vou continuar porque eu quero terminar a parte teórica dessa aula, que eu preciso mostrar como é que vai funcionar os outros métodos, quais são as regras de negócio aplicadas lá. Então amanhã a gente não vai ver design, viu? Quem está terminando a logo ainda pode estar passando e tal, mas a gente não vai ver, a gente vai terminar o conteúdo dessa, tá ok? Aí na próxima eu dou design completinho, tá certo? Ei, professor, aí no caso aí eu faço só repetir, né? A mesma coisa aí, só isso, né? Isso. Professor, eu posso copiar e colar? Não, eu tenho que escrever. Por quê? Porque escrevendo você entende o porquê da coisa. Se tu só copiar e colar, não vai servir de nada. Aí tu vai assim, isso que é para me fazer mesmo, então escrevam, viu? Escrevam. Uhum.